Fala aí, galera. Beleza? Olá, boa tarde. Tarde. Opa, beleza? Fala, Léo. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Ah, Pessoal, 2 minutinhos já volto, tá? Beleza. beleza. A Clarice acabou de mandar uma mensagem aqui já. Tá entrando. Aquele count lá, Iago e Caio, ficou 67 mil só. Mesmo removendo aquele filtro. 67 mil médicos? Uhum. Ué, pera, como é que MD5. ficou exatamente a mesma Se- coisa? a gente tinha exatamente isso. 67 mil MD5. A gente tava com 47, subiu para 67 quando a gente diminuiu o filtro, né? Ver se tem alguém com market share zero. Não tem market share zero. Opa! Fala aí, Opa, fala, Chico. Chico. Pessoal, tudo Falando bom? mudo. Tem chance de ter rodado. Quais são as chances disso ter rodado Aí em tem cima que da dar mesma mais um coisa, Lucas? confere, né? Ah, não. Eu que fiz É porque é o cagada aqui. V2, né? É É o VD. V2. É. E aí, Chicão? Falei, Data Lake.
Oi, turma, mil desculpas. Já começo assim, pedindo pinico. E aí? Tá bom? Tudo já, eu já tô na sede, aí a gente é meio abduzida quando a gente tá aqui, né, Léo? É Sim, mais difícil ter Amanhã controle é da dia. agenda. Exato. Bom, estamos todos? O Arthur, ele entrou e saiu. Ele pediu uns 2 minutinhos, não sei se ele já voltou. Ah, tudo bem. Vamos começando então, porque já tô atrasada, enfim. E hoje, Caio, é o dia D. Vamos lá. Vai até chover em Brasília. Oh, tá aparecendo aqui, mas tá complicado, viu? Ai, gente, 4 homens de dados juntos tava o maior silêncio. Vocês são incríveis, sério. Nos programando. Exato. Todo Energia, mundo ó. programando ao mesmo tempo. É, Aí entra uma mulher, já era. Acabou a paz. descobri o segredo. Então tá, o palco é seu, Caio. Vai com tudo. Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá, vou pegar aqui o que a gente trouxe, né? A gente já tem um V0 aqui do painel híbrido da alocação, né? Dentro de algumas coisas que a gente tem para trazer. Deixa eu pegar aqui o... E as regras? Vai funfar? Aquelas que a Vamos gente lá, divide? Vamos lá também. Beleza, vamos... A questão das regras, né? Para essa primeira alocação, o que a gente fez? Primeiro, a gente mudou aquelas pontuações das matrizes, pensando nos produtos de prioridade alta, média e baixa, igual a gente tinha falado na semana passada, para priorizar muito mais aqueles 3 produtos de prioridade alta, que era heterogermina, o Alegra pediátrico e o Alenazal. Perfeito. A questão da heterogermina adulto / kids, né? A gente até viu com a Ju também que a heterogermina kids ela é mais recente, né? E aí a gente não conseguiu separar tão bem as prescrições da heterogermina kids. Então o que a gente pegou? Como ela é mais recente, a gente está pegando desde 2019, a grande maioria já é de adulto, né? E uma coisa que a gente pegou para tentar priorizar mais ainda o kids para heterogermina é na parte da análise da pontuação, a gente dá um extra para pediatras que prescreverem heterogermina para tentar pegar esse movimento de kids ali, principalmente nos últimos meses, quando entrou o adulto, né? Nessa parte. E aí, o que nós pegamos, né? Fizemos isso da parte dos novos pontos, né? Então, a primeira alocação a gente fez ainda em cima da matriz, onde a gente está considerando o share de prescrição e o mercado, né? E aí, para os próximos pontos, a gente já está priorizando, já está em andamento a questão do sellout, né, do sellout por medicamento nos BRICS. Caio, desculpa interromper. Só uma questão de segurança aqui. Clarice, boa tarde, André. É do seu time, né? O André Bernardes que está aqui. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Oi, pessoal. gente, eu não tinha visto você que também não falou nada, criatura. Oiê. Tudo bem? Calma. André, você é você da Equilvia, certo? Exato, sou eu. Ah, então tá bom. Então você já tá com acesso ok, com tudo liberado? Na verdade, ainda não, Clarice. Ainda estou aguardando o note, né? Estou sem o note. Mas eu fiz uma reunião de alinhamento agora de manhã com o Arthur. Aí o Arthur falou, nós vamos ter uma reunião de segmentação, é bom que você estaria já se familiarizando com o que está sendo decidido. Aí ele me incluiu nessa reunião para eu poder acompanhar e me familiarizar. Entendi. E aí uma pergunta assim que é muito chave, que é esse ponto que o Chico trouxe, que faz total sentido. Vocês têm algum NDA já conosco? Eu tenho um NDA com a Equilvia, Clarice, para ser sincero com você. Tá. Né? Então... E a Equilvia, eu sei que a Equilvia tem para os serviços de Exato. dados, mas eu não sei se para essa, na sua posição, eu já tenho. Porque aqui a gente vai entrar realmente em questões bem estratégicas de decisão de negócio, entendeu, André? Não por você, mas eu digo da formalidade que a gente precisa ter para o seu início conosco. Não tem problema, Clarice. Se você ficar mais confortável, eu abdico dessa reunião até você poder estar mais segura com respeito a isso, tá bom? Na verdade, o Arthur deveria estar aqui e nos posicionar em relação a isso, porque para mim seria ótimo que você já entrasse e já entendesse um pouco disso. E aí,
parênteses aqui, meninos The House. O nosso time de SFE vai terceirizar uma parte do serviço com a Equivia, e aí o André é o ponto focal que nos foi apresentado, que vai fazer essa parte. Mas ainda tem um trâmite administrativo que está acontecendo para o start dele. E é exatamente esse meu ponto de dúvida que eu gostaria que o Arthur. Então, ele é bem-vindo. Arthur, André, você é muito bem-vindo. A gente só precisa confirmar se esse processo está 100% de acordo, entende? Claro, o Arthur tá aqui. Você chegou na hora certa, meu filho. Vem aqui dar o seu veredito. Meu Deus. Viu? Não, meu ponto de dúvida já tá tudo certo com o processo de NDA, PO, sei lá o que, com a Equivia para o André já participar das nossas discussões? Só falta o computador mesmo, né? Eu só coloquei ele hoje aqui pra poder ele estar a par do que tá sendo discutido pra já estar mais por dentro nas próximas, entendeu? Não, eu acho maravilhoso. De novo, ele é super bem-vindo e já otimiza no meio caminho. Minha única dúvida é se todo o trâmite de fato de start na função, se tá ok. Eu entendo que sim. A única coisa que realmente tá impedindo ele de começar, de fato, botar a mão na massa é máquina, acesso e computador. Tá. Uhum. Beleza, então, welcome, André. André, esse é o time The House. Agora que a gente aqui o personagem. Então, esse é o time The House. O time The House também é um parceiro nosso que está nos ajudando na construção de um novo painel mais efetivo em termos de alcance de cobertura de médicos potenciais para o nosso negócio e numa visão de segmentação de acordo com o nosso portfólio. O estágio disso nós temos essa é a próxima semana dentro do nosso plano para finalizar, então tem algumas coisas que a gente não vai voltar com você agora para a gente conseguir fazer render a nossa reunião, mas depois a gente pode tirar as dúvidas com você pra gente dar continuidade, pode ser? Claro. Meninos, confortáveis assim? Beleza. Então tá bom. Desculpa, Caio, mas obrigada, Nada, Chico, pelo tranquilo. ponto, eu nem tinha reparado. Não, beleza. Vamos lá. Então, eu vou falar mais na parte de próximos passos lá no final, da questão do alinhamento dos outros pontos, das outras pontuações dentro da pontuação final. Mas só para dar um geral, já nesse início, é isso. A gente já está trabalhando na questão do sellout, já estamos no radar para incluir aquelas questões, principalmente de sexta, que vocês colocaram como prioridade 2, que são algumas questões que, apesar de serem prioridade 2, a gente entendeu que são mais rápidas de serem feitas, então a gente vai conseguir incluir um número maior de parâmetros indo direto para eles. E depois a gente volta em outros pontos, se o tempo nos permitir ainda, a gente volta em outros pontos da prioridade 1. A gente quis assim, vamos para o sellout, que é super importante, que a gente está falando desde o início, depois vamos pegar o que está com uma importância relativa boa e que é mais rápido de fazer, e depois a gente avalia se a gente consegue acrescentar mais parâmetros ali dentro, tá? Então, beleza. E aí, o que a gente fez? Né? Atualizamos essas pontuações, rodamos novamente, pensamos naquele filtro que a gente tinha colocado, então eu não estou com o número exato aqui, mas a gente aumentou o número de médicos, né? A gente estava com 47 mil médicos e foi para 67, quase 68 mil médicos, quando a gente diminuiu aquele filtro de prescrições, né? Que a gente estava utilizando 10 como filtro e a gente diminuiu para 5. Né? Isso. O range de quem tem volume de prescrição, beleza? Isso, a gente diminuiu para pelo menos 5 prescrições no mercado desde 2019, né? A gente tá com pelo menos 6, né? Maior do que 5, a gente estava com pelo menos 11. Então a gente conseguiu aumentar, por exemplo, o Alenazal, que a gente estava com 900 médicos, a gente foi, se eu não me engano, para 1.200, a gente aumentou aí 300 médicos em 900, né? 33%. Na categoria, certo, Caio? Na categoria. Não é só do produto, tá. Na categoria de Alenazal, exato. E aí a gente foi para a parte de BRICS, né? O que a gente fez? A gente pegou a questão dos BRICS para definir a parte de alocação. E aí tem até uma dúvida que eu quero trazer, que é a seguinte, a gente tinha BRICS, né? Vocês tinham passado para a gente aquela lista dos BRICS associados a cada setor. Vocês já tinham enviado quais eram os setores e BRICS. Deixa eu até pegar aqui, se eu não me engano, eu estou com ela aqui. Acho que é essa daqui. Vocês tinham passado esse Excel aqui, que a gente tinha os BRICS e os setores de alocação. E aí, por que eu fiz? Né? Eu peguei para dentro do painel, eu tentei bater os BRICS com setores, e a gente tinha, por exemplo, BRICS que apareciam em vários setores. E aí, nessa planilha que vocês tinham mandado, a gente já estava com isso único. Então, a gente tomou por base essa planilha mesmo que vocês mandaram para fazer a alocação. E para isso, a gente pegou os BRICS de cada médico. A gente foi nos BRICS de cada médico, naquela estratégia que a gente tinha desenvolvido, pegamos pelas visitas, pegamos a visita mais recente. Então, classificamos que o BRIC daquele médico é o BRIC onde ele teve a visita mais recente dele.
Para os médicos que a gente não conseguiu pela base de visitas, a gente usou a base de cadastro para pegar o endereço do médico e aí bateu o zip code do endereço com o BRIC para classificar, e com isso a gente chegou num total de 93, alguma coisa por cento dos médicos com o BRIC classificado dentro da base que a gente estava trabalhando. Então a gente já tinha um número... É que assim, para mim a alocação é a nossa última pauta. Se a gente puder entender como é que foi a escolha desses setores em termos de potencial, né, dos setores não, dos BRICS, desculpa, em termos de potencial, para mim é o mais valioso. Beleza, vamos Pode lá. ser? Porque a alocação, lembra, é o que eu quero fazer de fato por último. Primeiro eu quero enxergar de como eu estou evoluindo em médicos que realmente possam potenciais. Certo. O potencial a gente volta naquele ponto que a gente tinha falado. Nós pegamos as matrizes, né, e classificamos. Para o medicamento de prioridade alta, a gente separou pela mediana e deu as pontuações. Então, um médico, por exemplo, a heterogermina, que tem alto mercado e baixo share de prescrição, considerando alto, baixo, acima ou abaixo da mediana, a gente deu 30 pontos para ele. Então a gente chegou num ranking, aquele mesmo ranking que a gente tinha, igual a gente viu na semana passada, onde cada médico tinha uma pontuação que era a soma da pontuação dele em cada um dos medicamentos. Deixa eu ver mais as regras que a gente deu para vocês como para também montar o score. Ainda não. O primeiro momento a gente está só com as matrizes, a parte das regras adicionais é o que a gente está em andamento. Ah, eu achei que a gente ia ver o composto dos dois agora. Não? Não, ainda não. Ainda não tivemos tempo para esse ponto. A gente fez as atualizações, né? Então desde segunda, né, a gente fechou então desde sexta a gente está fazendo as atualizações e começou a trabalhar naqueles pontos, né? Principalmente o ponto do sellout, a gente precisava definir BRIC, porque o sellout a gente não tem sellout por HCP, a gente tem sellout por BRIC. Então a gente precisava primeiro fazer toda a definição de BRIC para classificar qual o sellout que está associado àquele médico. Lembra, a gente tem a pontuação por médico. Para a gente ter a pontuação de sellout para cada médico, a gente precisava primeiro associar esse médico a um BRIC. Certo? Para a gente conseguir bater o sellout. Então a alocação que você está falando não é a alocação de consultor, é a alocação de médicos nos BRICS e os BRICS dentro do sellout, é isso? Não, alocação de médico nos BRICS, e aí do médico nos BRICS a gente já pensou uma primeira ideia de alocação de consultores, e aí essa alocação de consultores, quando a gente implementar as outras regras e alterar essa pontuação, né, incrementar essa pontuação, ela vai automaticamente se atualizar. A gente já pegou uma ideia de automatização disso para a gente atualizar com a pontuação final. Mas para mim tá oposto, né? Primeiro eu entendo quem é o cara que eu quero colocar e depois eu tento encaixar no meu time, não o contrário. Porque eu não quero trabalhar sobre a minha limitação, senão é um bias muito grande em termos de impacto no negócio, lembra? Aqui é mais uma questão de paralisação do time, Clarice. Porque o algoritmo de alocação, ele pode ser bem complexo. Então, por isso que o Caio já acelerou essa parte e o Iago, em paralelo, está trabalhando no sellout. E nas outras a gente vai agregando. Tá? Mas é um limitador crítico, porque eu tenho uma capacidade muito baixa de chegada no médico. E essa é uma decisão que eu quero entender de como é que eu vou chegar no médico, em quantos médicos, dado o potencial. Se eu colocar agora, de fato, eu me limito ao meu alcance. Essa etapa de alocação, Clarice, ela vai ser feita sempre que a gente enriquecer a tabela de score, né? A tabela de score vai ter uma coluna no resultado da matriz, sellout do BRICS, outras coisas. Sempre que a gente enriquecer ela e colocar mais uma informação, a alocação vai ser gerada novamente, ela sempre vai ser a última etapa. Isso. Mas acho que o ponto dela se a gente alocar o representante agora, a gente não está aproveitando ao máximo a melhor alocação possível. A gente está deixando áreas em algum lugar que boas. não tem alcance de rap, pode ser um bom potencial, porque você já está falando que a sua limitação são aqueles consultores que atendem aqueles BRICS. Pode ter BRIC com alto potencial que não está com nenhum consultor que pode ser bom potencial. Isso. Exato, mas doutor. a gente não está jogando fora os outros médicos. A gente tem eles aqui e a gente vai fazer uma análise. Quais outras regiões que possuem alto
Enfim. Alto potencial. Entendeu? Sim. Não, tudo bem. Só vamos então lembrar que esse é o ponto que você trouxe, Lucas e Chico, de se a gente quiser mudar a ordem, ok, mas a gente não pode descartar. Não, a gente não descarta de forma nenhuma. Senão é um limitante porque eu quero de fato melhorar. Não, é aquilo que o Chico trouxe. A cada incremento que a gente faz, a gente refaz essa alocação. E no refazer essa alocação, a gente vai avaliar, quando a gente tiver a alocação. Não dá para a gente fazer a avaliação geral em todas as alocações que a gente faz. Mas a cada alocação que a gente fizer, quando a gente chegar num ponto, a gente vai olhar para aqueles bricks e vai olhar aonde eu tenho potencial que eu ainda não estou alocando e que tipo de movimentação eu posso fazer entre os reps para potencializar isso. Sim, porque inclusive eu quero ter a flexibilidade de disponibilizar para a liderança, falar, olha, você tem esse pool de bricks que são potencial nessa ordem de prioridade. Eu quero que você encaixe aqui o seu cara dentro desses, sabe? Assim, alguma coisa que ele também consiga customizar em cima do potencial. A gente dá um pool de bricks para eles, né, ainda embasado na alocação, um pouco over, com um buffer, para ele conseguir fazer essa escolha, entende? E aí depois ele também dá uma personalizadinha, mas em cima do que a gente indicar. Esse é meu ponto. O que eu quero ter muito definido é o que a gente vai indicar como realmente os caras que a gente não pode deixar de ir, beleza? Beleza. Boa. Então tá. E acho que nesse primeiro cenário que a gente fez aqui, a gente atendeu bem essa parte, porque a gente pegou pelo que os reps já estão classificados, né? Então a gente tinha a lista dos reps e aonde qual setor esses reps estão atendendo. E a gente tinha uma lista de bricks, fez essa alocação com base na nossa matriz, ou seja, a gente pegou quem tem mais potencial com base na matriz que a gente construiu a princípio e fez a alocação daqueles de maior potencial dentro dos setores que os reps estão alocados hoje, para a gente começar a ter uma ideia de como que está esse andamento, né? E aí a gente olhou para duas formas distintas, né? Uma forma, a gente olhou o que a gente já tem de ABCD, com 40, 20, 10 e 30. E na outra forma, a gente olhou para uma separação diferente, pegando com 20, 20, 40 e 20 para o ABCD. Ou seja, no primeiro a gente tinha um potencial com 54 representantes de alocar até 12.960 médicos no painel, isso pensando só no híbrido. A gente ainda tem os 9 representantes remotos fora. E no outro a gente tem... Com o outro percentual, a gente sobe esse número de 13 mil aproximadamente para 17 mil médicos. E aí, pensando nisso, o que a gente fez de teste de alocação? Vou usar esse novo aqui para pegar um exemplo que a gente já tem. Então, a gente tinha um potencial de alocar 17 mil médicos e a gente foi pela lista, pelos médicos de maior potencial dentro da capacidade dos representantes. Ou seja, qual seria a capacidade de um representante? Foi definido lá atrás, né, que um representante pode fazer 12 visitas dia. A gente trabalhou com 21 dias úteis no mês, né, de trabalho, que é a média que a gente viu para 2023. Então, considerando esses percentuais, é aquele que o A vai receber 2 visitas mês, o B uma, o C uma a cada 2 meses e o D não recebe visitas, um rep conseguiria trabalhar aí com 315 médicos mês. Então, a ideia que a gente pegou foi, vamos pegar o setor que esse rep já está e vamos ver quais são os médicos potenciais daquele setor, nos bricks que compõem aquele setor, aqueles que estão com maior potencial dentro da minha matriz atual, e fazer uma alocação inicial para fazer uma primeira avaliação. Com isso, a gente alocou aqui 16.571 médicos, não chegamos aos 17 mil médicos aqui, porque a gente teve 6 representantes com alocação abaixo do potencial, a gente não tinha médicos pontuados naquele setor. A gente falou, a gente pode alocar 315 médicos mês, mas aquele setor a gente só tinha, por exemplo, 250 médicos pontuados nos bricks que compõem aquele setor. Então a gente ainda tinha alguns representantes aqui com alocação abaixo do potencial de médicos. Uma estratégia também é a gente olhar os bricks, e aí a gente já vai entrar naquele ponto que você trouxe, né? A gente fazer uma análise dessas sobras e olhar os bricks que tem mais potencial que a gente não está alocando ainda, que é algo que a gente também vai utilizar para o remoto, mas a gente pode utilizar também para essas sobras. E aí, como que ficaria assim, uma primeira análise dessa alocação, dessa possível alocação, né? Aqui são as especialidades, quais são as top 10 especialidades, e aqui eu estou pontuando cada uma em percentual mesmo. A gente ainda tem
8% dos médicos aqui que a gente não tem informação de especialidade, mas os principais foram os pediatras, clínicos gerais, que sempre aparece muito, né? E aí entraram otorrinos, cardiologistas, ortopedistas, ginecologia e obstetrícia, psiquiatria, endócrino, alergia e imunologia, gastro, neurologia, que vai descendo, né? Aqui a gente já tem até o gastro aqui, mais de 80% da nossa base acumulada, né? Nessas especialidades. E aí, para isso, para balizar esse resultado, o que a gente fez? A gente fez uma comparação de cenário com o painel atual, pegando aquelas duas métricas que a gente estava observando, que é o potencial de mercado e o share de prescrição. E aí a gente chegou aqui, nessa alocação. Como que está o atual? Aqui a gente tem, ainda estamos fazendo algumas análises aqui em cima, atualizando alguns estudos, né? Temos alguns asterísticos aqui, mas dentro dessa base de comparação que a gente utilizou, a gente tem um resultado aqui bem forte, bem interessante em cima do que a gente está buscando. Que é o que? A gente pegou como que está o atual, o mercado que a gente está alcançando atualmente dentro dessa base de comparação, e qual seria o que a gente alcançaria no proposto. E aqui a gente mostra a variação. Então, quando você diz mercado, é quantidade de médicos ou volume de prescrição? O mercado, a gente está falando de volume de prescrição. Tá. Mas esse percentual marketing é o quê? Que métrica que é essa? Aqui é quanto a gente está dentro desse escopo que a gente está analisando, quanto que a gente está pegando os médicos que estão no painel atual, qual o alcance do mercado que a gente tem. Então, por exemplo, de prescrição. O alcance de prescrição, sempre em cima de prescrição. Então, qual era o quanto que os médicos que a gente ia representavam em volume de prescrição para o mercado e para a nossa marca? É isso? Exato. Isso. Então, tá. Então, Enterogermina, para o mercado, ele representava 21% e para a nossa marca, 26%, certo? Tudo em prescrição. E aí, no proposto, a gente tem um salto de 21 para 72 para o mercado, mas na nossa marca menos. Sim, porque eu quero ir nos caras que não estão comigo para eu converter, certo? Exatamente isso. Não, tá muito claro na minha cabeça que a gente vai ter tipo um downgrade de volume do share da nossa marca nesse novo painel, porque é a minha estratégia em caras que não me prescrevem e passar a converter, certo? Exatamente. E aí o que a gente destacou aqui é que a gente está tendo um downgrade baixo em relação ao tanto que a gente está ganhando no mercado, né? Aqui é a variação, então a gente está ganhando aqui, se a gente olhar bruscamente aqui na média, aqui tem 42%, mas medicamento a medicamento a gente tem, e aí eu coloquei na ordem dos principais, né? A gente está ganhando lá entre Enterogermina 51%, para o Alegra pediátrico a gente está ganhando 35,7% e para o Alenazal 21%. Comparando o atual com o proposto, né? Então, nesse primeiro momento. Eu acho estranho 64 para Alenazal, porque eu também tinha uma ideia de lembra, Léo, dos nossos estudos também bem baixo de Alenazal, de participação do mercado nos nossos médicos. Bem baixo mesmo. Aqui tem um bugzinho que a gente pegou nos últimos 10 minutos aqui, que a gente estava revisando, é que os médicos com market share zero redondo, não estão incluídos, tá só acima de 0. Então, se o cara prescreveu 100 coisas e prescreveu um Sanofi, aí ele tá 0,000, ele tá entrando, mas o 0 redondo não tá entrando. Isso. Mas, por exemplo, só que tá para os dois, né? A gente tá para os dois, né? Ó, a Alenazal tem 64%. No modelo atual, você está dizendo que o meu painel cobre 64% da demanda de prescrição da categoria de Alenazal, certo? Isso. Eu não tenho esse número aqui no meu controle. Mas é por causa do corte lá no começo, imagino. Porque lá vocês estão cortando os HCPs acima de 5. Lembra que a gente viu que a maioria dos HCPs de Alenazal tem prescrições abaixo de 5. É por isso, cara. Porque a gente está pegando a base completa. Então vai ter muito 1, 2, 3... Então tem que pôr aqui nessa visão. O atual é o que a gente... É o tudo, né? Mas eu acho que vale a gente trazer os dois, tá? Porque tudo bem. Eu acho que essa traz uma visão de médicos relevantes, né? Tudo bem, mas acho que a gente precisa colocar, beleza, as duas visões pra gente ter a realidade de onde estamos e aí sim para onde vamos. E eu também colocaria a quantidade de HCPs. Porque o que eu quero também dar o tom eu não vou aumentar 100% o meu volume de HCPs, eu só vou nos caras certos. Boa, é isso aí.
Entendeu? Então, assim, por exemplo, da parte de Helena Nasal, eu não sei se eu vou conseguir aumentar muito, porque nem tem muito para aumentar. Eu tenho algo muito, assim, short para eu atuar. Você tá falando que 1.000 médicos representam a maioria da demanda da categoria, certo? Aproximadamente. Então tá. E eu vou em quantos desses 1.000? Então, se a gente também tiver uma quantidade absoluta e quanto a gente vai, eu acho que também complementa um pouco essa visão. E aí, só o cuidado. Market share é sobre venda, não é sobre prescrição. Aqui eu até coloquei share de prescrição. Então, mas aqui, ó, é percentual do mercado, então, beleza. Porque, senão, então, assim, é share de PX marketing e share de PX brand, né? Isso. E a gente quer até olhar alguns exemplos, né, para ver de HCPs mesmo, quais são esses médicos que aparentemente são óbvios aí para Enterogermina, que sobem 50% ali. Sim. Trazer alguns exemplos para ficar mais palpável aqui pra gente. Sim. Você quer falar, Léo? Sim, só queria reforçar acho que é o conceito mesmo aqui que a gente está vendo. Quando a gente está falando aqui do percentual market, vocês estão mostrando pra gente a cobertura de prescrição que o nosso painel atual pega, certo? Isso. E do lado é o share de prescrição do nosso painel. Isso. Tá. Então talvez... Vamos usar essa nomenclatura de cobertura. Da nossa marca. Tudo é sobre prescrição, as duas colunas. Só que uma é comparada com a categoria, o mercado, e o outro compara a nossa marca dentro do mercado. Certo? Dentro do mercado. É sempre sobre o mercado, né? Exato. Isso. É sempre sobre o mercado todo. Entendi. Assim, só a gente precisa fazer esse ajuste mesmo, porque aí se eu tenho isso e ainda assim dá esse super salto, que é o exemplo aqui de Enterogermina, que eu gostaria também de ter de mais de Helena Nasal, porque eu tenho certeza que vai ter mais de Helena Nasal, gente. Esse 64%, não me representa. Eu tenho certeza que também vai dar um super... aí a gente fala, tá vendo, gente? Não é quantidade, mas é ir, de fato, nos caras que são relevantes. Que é isso que é a hipótese que eu gostaria de responder com esse novo painel, entendeu? Pessoal, quando vocês diminuíram o corte lá, vocês diminuíram para todas ou só para Helena Nasal? Para todas. Talvez vale, não sei se faz sentido, mas talvez vale diminuir só para Helena Nasal, como é um produto que ainda tá ganhando o seu espaço no mercado, né? Então, talvez só para ele, não sei, 2, 3, não sei se faz sentido. Ou aqui no caso 0 mesmo, Léo, porque... Isso acaba sendo uma estratégia de otimização do algoritmo em si. Ele passa a não considerar milhões de médicos que só prescrevem uma vez. Então a gente pode fazer em outro momento também, mas isso é bom para o algoritmo. E uma outra pergunta. Aqui a gente está falando do resultado de métrica de share, mas que a escolha em cima daquela matriz, sem compor ainda as outras regras de negócio. Isso. Exato. A nossa expectativa é melhorar ainda mais quando a gente compor as outras métricas. Isso. E além disso, é com os reps atuais na alocação deles atuais. Que também tem outras regiões que podem ter alto potencial. Exato, que também tem um limitador de capacidade, certo? Uhum. Vou até mandar pro meu chefe. Deixa eu dar um print aqui que eu vou até mandar isso aqui. Olha aí, ó. O exercício. Calma. Lembra dos asteriscos. Porque as outras métricas vão passar a competir com a prescrição. Isso está sempre sendo direcionado à prescrição. Então, vai começar a mirar em BRICS, cancelar o out, que não necessariamente a prescrição está captando isso. Então... Pode cair também, não pode não só aumentar. Sim. Mas, o ponto que o Lucas falou, né, sem otimizar o BRICS ali também, possivelmente, isso aí é uma alavanca, sim, que pode melhorar isso aí. Super. 251 visitas. Agora, uma pergunta. Se a gente manteve a quantidade de 12 visitas por dia, por que a gente aumentou a quantidade de médicos no mês? A gente saiu... Arthur, você sabe quantas em média eles têm no painel? Eles têm 250 médicos hoje no painel, mais ou menos. Essas visitas é médicos, né? Esse 252 é médico, não é visita. Hoje... Não, é médico, é visita. A capacidade é de visitas. Então, ele tem 252 visitas no mês. E para quantos médicos no painel? Aqui, atualmente, se a gente pegar o percentual
que é utilizado hoje daquele ABCD, a gente iria para 240 médicos mês. Aquele exercício que eu mostrei é com 315, que é considerando essa proporção aqui. Tá. Ou seja, a gente vai visitar menos pessoas menos médicos 2 vezes por mês e visitar mais médicos 1 vez a cada 2 meses, do que nesse comparativo aqui. A gente estava com 40% dos médicos recebendo 2 visitas por mês, e aqui a gente passou para 20%. Enquanto a gente passou de 10% que recebia 1 visita a cada 2 meses para 40%. Tá. Então, um ponto aqui, na verdade, desse up, né, de 240 para 315 é a frequência. É a frequência. A gente tem um outro cenário também, que eu não consegui colocar, que é um cenário intermediário aqui também. A gente mantém os 240 também, e aí a gente pode avaliar cenário, né? A questão do cenário foi aquilo. A gente pode pensar um outro, eu quero visitar mais, eu quero ter menos médicos com muita frequência e mais para colocar mais médicos no meu painel, ou eu prefiro visitar mais e ter menos. A gente pode definir isso e rodar um cenário de alocação em cima disso. Ou eu posso, que de novo, que é por isso que é importante ter a visão do todo para tomar a decisão enquanto forma de eu personalizar isso. Eu posso considerar, você vai fazer, sei lá, 60% presencial e 40% remoto. Para também otimizar tempo. Um exemplo, tô chutando aqui, tá, meninos? Não que seja isso. Mas também posso considerar uma regra que eu dê condições para eles terem a capacidade de fazer esse volume, entende? Sim. Um outro ponto de dúvida aqui é que é esse monte de especialidade que eu confesso que me dá um pouquinho de susto. Psiquiatria, aparentemente, não conversa muito com o que hoje a gente está acostumado de foco e nem de modelo de atuação. Isso a gente também provavelmente vai ajustar quando entrar as outras regras, certo? Sim, mas também não vai mudar tanto, porque apesar dele aparecer no alto aqui, ele tem, por exemplo, 4%, né, dos médicos do painel. São 400 médicos que estão com essa especialidade. Então, acredito que não vai mudar tanto, porque a não ser que a gente pegue, por exemplo, a gente vai dar um peso maior para alergia. Então, a alergia vai subir e vai passar a psiquiatria. Então, entre um psiquiatra, talvez eu amplie, sei lá, pediatra. Porque eu não sei o quanto também as nossas marcas têm profundidade de conteúdo para uma especialidade que eu nem sei qual é o caso de uso das nossas marcas. Eu não sei se estou falando uma besteira, Tur, você já foi da linha de frente, mas também não sei qual que é o preparo do nosso time em termos de guide para falar com uma especialidade assim tão diferente. Mas é que normalmente esse tipo de especialidade, os representantes eles fazem meio que uma triagem para saber se o médico no paralelo não atua como clínico geral. Porque eu entendo que aqui esse médico ele tá tendo captação pelo menos do mercado do nosso produto como potencial. Então, às vezes acontece isso. O remoto faz muito isso. De trabalhar com essas especialidades. A especialidade de formação do médico é meio duvidosa, mas na conversa eles identificam que sim, esse médico ele atua como um clínico geral, dá plantão em algum lugar que tem potencial de prescrever algumas das nossas marcas. Por exemplo, enterogermina. Eu sei, mas é um risco, né? É um risco, por isso que a gente tinha assumido internamente, eu, o Léo e a Aninha, na época da Ana ainda, né, que todo médico de especialidade meio estranha seria considerado clínico geral, para poder fazer os reportes. Sim. Esse é o ponto, porque quando a gente entra nas especialidades, a gente não tem a noção exata da coracidade que tá. Então é que o Arthur comentou, às vezes tá psiquiatra, mas o cara é um clínico. Então, inclusive, é pouco, tá? São 300 e poucos médicos, mas assim, tem alguns médicos que tem 2 especialidades e a gente estava priorizando a que não fosse clínico geral. Qualquer coisa a gente pode priorizar, colocar ele como clínico geral aqui também. Então, se o cara ele é clínico, se na base ele aparece como clínico geral e psiquiatra, aqui ele está contado como psiquiatra. Né? Entendi. Mas eu acho que isso também se aplica para tá falando psiquiatra, mas, por exemplo, ginecologia e ortopedia, se a gente tá falando. Ortopedia até que vai, né? Mas ginecologia... a gente viu que ele é potencial para várias marcas nossas, tá? Porque a ginecologista também é o clínico geral da mulher. Então, assim como o cardio é o clínico geral do homem. Mas aí, de novo, você vai entrar como uma abordagem de clínico geral, você não vai entrar como uma abordagem especialista do produto, né? Sim, porque o nosso produto não é destinado para o público só mulher, né? É que aí o meu único ponto aqui de dúvida é se esse é um cara, ele realmente é um cara de valor absurdo quanto potencial,
o que ao invés, talvez, não sei se eu poderia falar, puta, então eu gostaria de trocar, sei lá, um psiquiatra por mais pediatra. Eu não sei. Ou se eu também, como o Caio sugeriu, coloco aí um peso a mais nessas outras especialidades que eu tenho certeza que são o nosso foco, entende? Como posicionamento da marca, como estratégia. E a gente pode ver assim também, a gente pode ver um proporcional disso, né? Aqui está o número geral da experimentação de alocação do painel, mas também é levado em consideração que a gente tem de base, né? Se na nossa base a gente já tem mais pediatras, por exemplo, então fatalmente a gente tende a ter mais pediatras. Né? Então, assim, pode ser que a gente não tenha 7%, sei lá, de alergistas, porque a nossa base de alergista também não é tão grande. Tipo, se a gente colocar todos os alergistas, a gente não vai chegar a um número tão alto assim também, sabe? O que está dizendo é o próprio viés do mercado. O mercado ele tem clínico geral e pediatra naturalmente, certo? No Brasil, dos 500 mil médicos do Brasil, sei lá, talvez eu tenha 40% só em pediatra e clínico, provavelmente. E o resto se distribui nas outras, é isso que quer dizer, certo? Exatamente. Não, tudo bem, eu concordo, mas aí é uma decisão nossa de como é que a gente conduz, direciona isso por posicionamento e estratégia das marcas. Então, para mim, não faz sentido, de verdade, eu entrar em gastro, entrar em endócrino, entrar em psiquiatria, para mim não faz. Mas aí o poder dos dados, se os caras realmente prescrevem mais do mercado, por que não? Então, porque aquilo que eu falei, eu não sei o quanto eu vou ter de condução de valor para esses caras. Tudo bem, eu posso tratar eles como generalistas, que é o ponto que os meninos trouxeram, porque eu não tenho conteúdo científico voltada para a especialidade dele, entende? Para embasar que o meu produto dentro da área de atuação dele, de fato, pode ser valor. Deixa eu tirar uma... deixa o André falar primeiro, que ele levantou a mão primeiro. Obrigado, Ju. Só uma dúvida conceitual, na verdade. Ali, o Arthur comentou que dentro de clínica geral existem outras especialidades ali dentro. Teria como identificar essas que estão ali dentro? Quer dizer, compreender quantas delas ali, por exemplo, estão com psiquiatras também hoje? Porque, por exemplo, se essa especialidade não for foco, então possivelmente o número de clínico geral também vai cair. Ou outras especialidades ainda que também não são foco para essa consideração. Não é bem o clínico geral, tá? Assim, o que acontece é que tem alguns médicos, e também não é um número relevante da base, que tem mais de uma especialidade, até porque a gente pega da base assim, a gente tem um médico que ele pode ter CRM de mais de um estado. Então, quando a gente olhar o CRM, sei lá, o CRM SP dele tá como clínico geral, o CRM RJ tá como psiquiatra, né? E aí a gente classificou uma delas aqui na hora de classificar esse médico, e a princípio a gente estava dando prioridade a que não fosse clínico geral. Então, se ele tem um clínico geral, um psiquiatra, a gente estava colocando como psiquiatra. A gente pode alterar, ele não está contado duas vezes aqui, ele está contado só uma, e essa uma é no que prioritariamente não é clínico geral. A gente pode priorizar, mas também não é um número que vai mudar esses percentuais. Tá? Acho que no total da base são 400 médicos que a gente tinha isso. Entendi, Caio. Só para 460 mil. Tá, mas aqui, ó, se a gente somar de cardiologia para baixo, que é o que, tirando, soma aí, quanto dá? Dá uns 30%? Aqui? Em percentual. 40. De cardiologia para baixo dá 40, né? A gente tem 60 até aqui, né? Aí eu tenho, sei lá, alergia e imunologia, que talvez sim, faça match, mas eles representam muito baixo, né? Então, não sei, quando eu somo todos esses na minha cabeça, tá, gente? Como modelo de atuação, eu não sei se eu consigo atuar forte com eles, em 40% do meu painel. Esse é meu ponto de porque preocupação. tem muito pequenininho aqui também, de 1%, tá vendo? Aqui ele vai até lá embaixo, ó. Eita lasqueira. Mas aí são poucos, né? Tipo, eu tenho 2 que é a especialidade de ortodontia, 3 de medicina esportiva. E até pro time, em termos de direcionamento, é ruim. Eu quero dizer assim, de deslocamento, de foco, de mudança. Tipo, cirurgia torácica, minha nossa senhora. Ou já é assim, talvez, e a gente coloca tudo como clínico geral, Léo. E eu que tô enxergando isso pela primeira vez. Pode ser? Não, a gente coloca como outras especialidades, claro.
Todo esse conjunto que tá tipo 0, a gente Então vê já com é outras assim. especialidades. Eu já ia colocar junto como outros aqui, mas eu quis trazer separadinho para vocês darem uma olhada também. Até porque tem vários ramos de pediatria, por exemplo. Eu tenho cardiologia pediátrica, eu tenho algumas outras coisas, cirurgia pediátrica, que a gente pode juntar tudo para pediatra. Nossa senhora, não, gente, pelo amor de Deus, não. Mastologia. Não. Eu acho que tem muita coisa aqui por conta de não sei, me parece que também tem um pouco por conta de outros produtos, né? Então não sei o quanto ainda Novalgina e aqueles outros que a gente deu pontuação tá contando aqui. Que não deveria, por isso que eu também queria eliminar. Trabalha com Intero, Alenazal e Alegra pra gente ver se ainda assim continua. Anestesiologia, meu Deus, oncologia, não, gente. Mas acontece, claro. Se você for parar pra pensar, por exemplo, um oncologista, ele vai prescrever probiótico para um paciente que está em tratamento. Então pode ser que você capte ali. Entendeu? Mas aí, assim, eu não tenho mensagem. Eu não... Mas de repente você não precisa colocar pro time presencial. Você pode sinalizar essas especialidades meio X pro remoto, que já tá habitualizado a trabalhar com isso, sabe? E você tá Mas eu não tenho nem potencial. conteúdo pra falar pra ele. Conteúdo de clínico. A gente sempre fez isso, claro, no remoto. Sempre fez isso. A gente sempre trabalhou com o que sobrava de especialidade, porque a prioridade sempre foi da rua. Eu não sei. Eu não sei se eu faria um cenário só com as especialidades core e ver se tem muito impacto com o potencial. Não sei. Ju. Esse percentual que você colocou aí é o percentual em relação à volumetria de médico. Se eu trocasse esse percentual pelo percentual de volume de prescrição, será que daí não faria uma outra ordenação aí? Pelo percentual de volume de prescrição? Daqueles 60% que a gente vai cobrir, exemplo, para Intero. Porque, por exemplo, eles vieram para uma pontuação em questão de market de share, né? De share, enfim. Mas, por exemplo, o share dele pode ser em relação a, sei lá, 90 prescrições como de 5, que foi o corte lá que foi feito. Então, eu imagino que as especialidades que são focos, ela vai ter um volume de prescrição maior, menos médicos, mas talvez volume maior de prescrição. Se você fizesse uma ordenação por volume, talvez esse retrato ficasse um pouco diferente, ficasse menos chocante, talvez essa... Pode ser, podemos colocar para fazer também. Como porque entrou aí tem todo que decidir, mundo na né, conta. Da soma de todos os produtos. Talvez aí fique diferente. A gente pega o volume de prescrição somando todos os produtos de um produto específico. Talvez ficaria melhor pegar dos principais, como a Clá falou. Se você pegar dos 3 principais... E aí eu tenho dúvida se é volume de prescrição ou representatividade em cima daquela cobertura do proposto. Então, sei lá, se a gente está saindo de 20 e poucos de Intero para 50 e poucos de cobertura, dentro desses 50 e poucos de cobertura, quanto que essa especialidade representa? Também é uma outra opção. Que aí eu consigo ter um parâmetro, porque eu não sei se, lembra, 200, 300 é pouco ou muito. Sim. Mas em cima daquela representatividade, aí eu sei se me impactará muito ou não, né? Porque, não sei, uma pergunta, a gente já consegue ver como seria, talvez a gente consiga fazer até dentro de casa, tirar a máscara de clínico geral, que a gente caneta, e ver se já é muito bagunçado, assim, só para eu assustar menos, porque, gente, a acupuntura não vai estar rolando. Senhora. Aí eu converto isso em mais clínico geral e mais pediatria, entendeu? Certeza absoluta. Pelo que eu tenho visto, até de Puran lá, nossa, tem cada coisa que prescreve, acho que eu não me surpreendo com esses aí, não. Ah, não? É tudo assim, gente? Tem. Mas é tudo assim porque a galera falou que... Claro. Não, tudo bem. Vai nessa desordem mesmo. Tudo bem, mas aí eu também não é assim. Não é porque é sempre assim que eu também vou continuar assim.
Mas foi por isso que foi criada dentro do EMAI a especialidade Sanofi. Não, beleza. Mas foi por isso que foi criada dentro da especialidade Sanofi dentro do EMAI, porque o representante identifica lá no consultório. Que é a de grade, que, por exemplo, que no Viva não tem isso. Ó, só pra você ter ideia, eu tava vendo uma outra coisa aqui, ó, dentro do painel que a gente tem lá de GMed, tem uns gato pingado aqui, por exemplo, hematologista, cirurgia de cabeça e pescoço, nefro. Você fala, o que isso tem a ver lá com a promoção de Puran, Zimpaz, enfim. Mas eles têm lá uns gatos pingados com umas especialidades nada a ver. Lógico que o gordo aqui é cardio, gineco, endócrino e clínico geral, ó, que é 80%. 20% é essas coisas mais doidas aí. Tudo bem, então a gente pode usar a nossa classificação do EMAI e não a de IQVIA? O problema é que aqui a gente está olhando para o universo todo de médicos, né? Mas aí como prioridade, ó, o que eu tiver eu uso, o que eu não tiver, não sei. Eu acho que tá assim, né, Iago? Já tá? Sim, eu ia falar isso, já tá assim. Ih, caramba. Ui. Mas essa é a especialidade de formação, não é a de grade, né? Acho que ele... Fala aí, eu acho que sim. A de formação. Isso, Mas muda se for a de grade, porque a de grade é o que o time preenche, certo? É isso. É o que ele identifica e só vai ter para quem tá no painel, provavelmente. Ou para quem um dia foi painel. Talvez para os outros não vai ter mesmo, mas vai ter essas de... a gente vai ter que buscar. Gente, eu não tô querendo onerar mais vocês em termos de trabalho, mas, de novo, nós não somos todo mundo, né? Porque foi feito assim a vida inteira, que eu vou me conformar que é isso aí que eu tenho. Rapidinho? Posso compartilhar a tela rapidinho? Mostra como é, então. A vida como ela é, vai. Eu sei que você vai me jogar na minha cara isso, Arthur. A vida como ela é... Isso, vai, Nelson Rodrigues. É esse aqui é o painel que a gente tem hoje. Já puxando por especialidade de dá um ordenar aí pro... Isso, dá um ordenar aí pra eu ver, exato. Farmácia. É que eu esqueci de tirar as farmácias daqui do filtro, deixa eu só tirar rapidinho. É só pular a farmácia, né? Dá pra pular, mas... A gente não vai ficar chateado com ela aí, não. A gente ignora ela. Geriatria tava lá em cima. Vai fazer a Pablo aqui. Mas geriatra, eu ia falar, geriatra bomba, sabia? Para os col, né? Na amostra, Agora, a gente tem praticamente a mesma coisa ali, né? O alergista tá mais pra cima, né? Não, gente, tá exatamente a mesma cagada. Agora, se você pegar a especialidade Sanofi, olha que bonito. A GP virou GP. Então, mas especialidade Sanofi significa que é a máscara que a gente faz ou significa que é o cadastro que a máscara que a gente faz. E ainda tem 5.497 aqui que não foi classificado ainda. Que é duvidoso. 30%, sim. Entendi. O pediatra... é porque tem 5.000 sem classificar ainda, né? O pediatra caiu, né? De 5.600 para 4.100 ali. Exato, e ele se ainda caiu. Psiquiatra, outros, infectologista, cirurgia de pescoço e cabeça, meu Deus, nefrologia. Foi quando a gente tava no squad lá, eu, a Aninha e o Léo, que a gente viu essa monstruosidade e aí foi batido o martelo na máscara. Não que é normal ser assim, mas tipo assim, porque eu tava falando agora também do que eu tava olhando lá de GMed, é assim também. Tipo, e dado que talvez a amostra também converge, então pode ser que faz, não sei, enfim. Tem até medicina do tráfego no painel. Eu vi lá no que você pôs, caiu medicina veterinária, eu ia falar, aí já é dose, né? Eu fico passado quando tem homeopatia. Quando tem homeopatia, eu fico, gente, o que os homeopatas estão fazendo aqui? Não sei, viu? Eu ia falar desse medicina do tráfego aí, muito bom. Homeopata é que assim, de novo, é correto. Agora eu vou fazer uma pergunta. A gente fez até agora o melhor que a gente podia com o que a gente tinha. Beleza, não tô julgando nem certo e nem errado. Agora que nós vamos, de fato, azeitar todo o processo para fazer uma escolha assertiva, faz sentido a gente ainda escolher dessa forma? Ou vamos no que, em tese,
a gente tem um dado um pouco mais seguro, que é o lance das especialidades core. Eu não sei, só se fizer assim, né? Porque o que acontece? Eu não sei do percentual da base, né? Que eu não sei, é uma informação interessante. Por exemplo, cadastro das especialidades core, por exemplo, alergia e imunologia. A gente tem, sei lá, X cadastros no EMAI dessa especialidade. Quantos a gente tem dentro da GPS? Sei lá, 80%. Então quer dizer que 20% a gente nem sabe o que acontece com ele porque ele não aparece na GPS, ele nem está aparecendo aí. Esses 20% a gente deveria fazer algum outro critério com ele para trazer ele para dentro, ao invés de trazer essas outras especialidades? Talvez aí é uma pergunta. Quanto que do total de cadastro que a gente tem alguma informação na GPS que a gente está pegando? Quantos CRMs? É adicional isso. Não sei. E aí, Vinícius, porque... Vocês acham que é muito trampo isso? E aí, The House. A gente confrontar... Entendeu o ponto? Mais ou menos, Ju. Então, o que acontece? A gente hoje está fazendo, né, esse ranking tudo olhando prescrição. Então, a gente sabe que a GPS é amostral, é 30% do mercado, etc. Por exemplo, se a gente pegar a especialidade core, sei lá, alergia e imunologia, quantos alergistas e imunologistas a gente tem cadastrados no EMAI? Sei lá, 60 mil. Tô chutando aqui, 60 mil. Quantos aparecem CRMs distintos de alergia e imunologia dentro da GPS, dado que ela é amostral? Sei lá, 40 mil. Então, quer dizer que tem 20 mil, que é um universo que a gente nem está considerando porque não tem prescrição de mercado dela. Que outras informações a gente poderia trazer para suportar talvez uma escolha desses caras para dentro, né, dado que é uma especialidade foco, mas a gente não sabe se ele prescreve muito, se ele prescreve pouco, mas ele é uma especialidade foco. Será que deveria trazer alguma outra variável que para esses casos? Dessa parte, eu acho que poderia, a gente teria como trazer a questão que pega mais o tempo. Porque a gente já tem os outros critérios adicionais que a gente está trabalhando em cima para colocar, né? Então o que a gente pode fazer é, vamos pegar essas especialidades que a gente Traz a volumetria só para a gente ter ideia, tipo falar, olha, tá, sei lá, a gente tem na GPS, sei lá, 90% do que tem cadastrado no EMAI, talvez, ok, mas tranquilo, não sei, também tô falando aqui. Eu posso ver, a gente até trouxe eu até trouxe na semana passada, acho que tem fácil aqui, deixa eu ver. Não tá por especialidade, tá por produto. Mas eu posso trazer por especialidade também, médico por especialidade. E aí talvez trazer o cadastro, aí você tem uma ideia de quanto, né, a gente tem ideia de prescrição de mercado versus o quanto tem no mercado daquela especialidade. Isso, e aí o que a gente pode colocar que eu estava falando é a gente pegar essas especialidades e além daqueles pontos que a gente já colocou que vai subir, por exemplo, que são os por exemplo, quem prescreveu a Vames e a MOMI, que a gente já vai dar uma pontuação extra para o alenazal, quem prescreveu o Floratil e Floraz para a heterogermina, a gente pode pegar também essas especialidades e dar uma pontuação a mais, por exemplo, a alergia e imunologia, vamos pontuar eles com mais, para que eles subam nessa classificação também na hora de fazer a alocação. Acho que você está no mudo, claro. Desculpa. Pode ser, eu acho que é um ponto da gente também fazer um filtro para melhorar a curiosidade do dado e elevar os caras que a gente tem essa dupla confirmação, vai. Se você quiser passar para a gente as especialidades que você quer dar essa pontuação a mais, a gente já coloca também, porque a princípio a gente tinha isso por medicamentos, né? Que era prescrição de antibiótico, a Vames e a MOMI, Floratil e Floraz, e a Lectus Kids e Decongex. A gente tinha esses naquela primeira tabela que você passou. Se você quiser passar as especialidades que você quer pontuar mais também, a gente já inclui para fazer essa próxima rodada. A gente, assim, o que é comum para todas é pediatria, clínico geral, otorrino e... alergia e pneumo. É que o alergista ele apresenta tão baixo em volume, tanto que ele tá lá embaixo no ranking. Acho que é mais essas três mesmo. Mas aí eu não sei se ele representa tão baixo em volume, né? Ele representa em quantidade porque a base de alergistas também já é menor, né? Aquilo que a gente tinha falado. Pode ser que no volume ele entre mais, né?
Ver se ele representa, mas eu acho que não. Porque eu acho que toda vez que a gente faz também o nosso mapeamento, ele acaba representando baixo também. Beleza. Mas aí, claro, só um ponto, assim, que eu entendo o porquê de repente não colocar ele nessa pontuação alta, mas tem aquela questão que eu tenho certeza que o time vai trazer, que é, aqui a gente pode estar tirando médicos que seriam potenciais QOL, DOL, que deveriam, de repente, estar dentro do painel por não estar dando essa pontuação mais alta. Mas a gente vai flexibilizar, né, um espaço para eles fazerem algum tipo de personalização de painel, como a gente sempre faz. O que normalmente a gente faz aí, meninos, só para vocês entenderem? A gente dá um espaço lá 10% para eles fazerem esses ajustes finos. Porque eu também não quero que seja com um painel com base em percepção. Que é o que é, puta, eu tenho contato, eu entendo que eu tenho relacionamento. Eu não posso ter um painel que não me gere demanda, gente, sorry. Não posso. Então, ele pode ser um QOL de influência, mas se eu não consigo comprovar, ele não pode ser a maioria para mim. Então, a gente dá um espacinho e eles, sei lá, 5% daria. 5% para eles colocarem exatamente isso, QOL. Ou se eles me indicarem alguém ainda, e aí, meninos, eu não sei, eu até colocaria aqui um espaço para a gente negociar. Como é que talvez a gente poderia, não sei, acompanhar um pouco essa personalização do time. Apesar que não, se vocês vão definir um pool, eu vou olhar dentro desse pool onde está a colocação dele, concorda? Vocês vão me dar uma base inteira com ranking e score. E aí, toda vez que ele me indicar alguém, eu falo, esse cara tá lá no embaixo no score. Sorry. Entendeu? Isso, Arthur? E aí a gente faz a validação do veto ou não. Arthur e André. E aí a gente faz a validação de ou in ou out. Porque hoje tá sempre em cima do olhar do consultor escolher quem entra pro painel dele. Não tem nenhuma validação de dados. Você vai querer que bloqueie isso no EMAI, então. Como assim? Porque eles acrescentam, hoje é livre no EMAI, pra eles poderem colocar o médico a hora que eles quiserem. Eu entendo, se a gente tá definindo, são duas coisas. Então, uma é, a gente vai montar um painel estratégico de potencial. Então, eles vão escolher em cima desses que a gente colocar como recomendação. Isso eles podem. Ajustes que podem acontecer lá, aí eles vão mandar, a gente vai validar se faz sentido. Não é tipo, lá vão ter. Entendeu? Tá bom. Pra gente, não, depois, daqui de 6 meses, você vai ver. O painel volta ao que é hoje. Exatamente. O painel é igualzinho. E aí vira enxugar gelo. Já ouviram falar? Sim. Não, tá Fechou? bom, beleza. Então tá, como é que a gente fica agora de assim, deixa eu ecoar o meu entendimento do que vocês apresentaram. E aí vocês me vejam se tá ok. Então vocês reconfiguraram a pontuação das matrizes de acordo com as nossas prioridades. Beleza? Isso. Beleza, tá. A partir disso, vocês inseriram uma proposta de modelagem de alocação do nosso time com base nessa segmentação proposta de frequência. Que aí vocês têm um volume por setor, e dentro do setor, dentro dos BRICS, que hoje eles têm capacidade de atender, dentro dessa capacidade de atender, quem seriam os médicos, certo? Isso. Tá. Depois disso, vocês olharam como output final de onde estamos para onde vamos. Para ver se estava trazendo um ganho, né, incremental. Beleza, então isso foi o que a gente fez até agora. Que vamos ainda, então, para os próximos passos. Incluir as regras. Isso. Aí ver, ranquear, revisar o proposto de onde estamos para onde vamos, com a quantidade de HCPs também, e olhar tanto a alocação quanto o que fica de fora, o que teria potencial, e fazer essa pontuação também pelas especialidades core. É isso? Isso. Foi o que eu tinha colocado aqui, justamente isso. A gente tem análise e ajustes nesse painel, com a inclusão de novos critérios. E, além disso, a gente já tem em paralelo, e aí, para isso, a gente fecha os critérios todos e bate tudo certinho. E aí, a gente joga também a alocação do painel remoto, né? A gente está com um painel híbrido aqui, e aí o painel remoto, a gente tem que fazer a alocação dele com base depois naqueles critérios que a gente já tem, com todos esses critérios, mais os critérios que são excludentes para o remoto, né? O cara não pode ser de um BRIC que já foi atendido por um híbrido, ele não pode, ele tem que ter tido alguma interação remota, aqueles critérios que a gente colocou anteriormente. Mas eu entendo que a gente batendo e fechando todos os critérios certinhos, fechando a pontuação final do híbrido,
a gente pode simplesmente replicar isso para o remoto e acrescentar os critérios excludentes para fechar a alocação final. O único ponto é essa validação de quem de fato entra e quem de fato sai, a gente vai fazer em conjunto em cima do modelo de atuação que a gente vai definir qual vai ser, tá? Eu preciso ter a visão dos dois. O que vocês vão propor em termos de alocação e o que fica fora. E aí eu preciso dessa recomendação de vocês. Clara, ficou de fora X setores ou X regiões que são muito potenciais, elevariam muito a nossa cobertura. E aí eu vou pensar dentro de casa como é que eu faço para dar conta delas. Um exemplo que eu posso até trazer, a gente tem um que é a gente tinha lá na base de setores atual dos REPs, a gente tem 54 REPs e a gente tinha 55 setores. E o setor que estava sem REP, por exemplo, era o setor PMC 999. Por exemplo, que esse setor, quando a gente pega, olhando a primeira matriz de pontuações, ele é um setor que tem vários médicos lá em cima. Então, para esse primeiro momento, eu até deixei ele incluso para a gente dar uma olhada. Mas, por exemplo, era o setor que estava sobrando dentro dos 55/54 que a gente tinha. A gente tinha praticamente a gente tinha 1 para 1 de REP setor, só que a gente tinha um setor a mais. Não, e aí tem uma outra coisa, meninos, que eu vou dividir agora com vocês, tá? Eu não concordo da gente, sei lá, fazer por 54 pessoas, sendo que eu tenho, sei lá, provavelmente um inativo, que eu tenho férias para dar todo mês. Eu deveria considerar o painel em cima da minha capacidade efetiva de trabalhar. Minha visão, claríssima. Foi um ponto que eu tinha pensado até, porque eu multipliquei por 12, 21 vezes 12, né? Eu até pensei se seria 21 vezes 12 ou vezes 11, né? Pensando em férias. Desculpa, Ju. Não, ia falar, porque não é 12 meses, de fato, porque se o cara tá de férias, ninguém visita, ele fica lá. Então, e acontece isso, tá? Hoje. Ou o cara, sei lá, falta, ou o cara sai de atestado, aí tem um cara que eu já sei que eu não posso contar com ele, porque, sei lá, ele é sindicalista, coisas assim. Exato, e aí eu tô contando com o ovo, entendeu? E não vai botar o ovo. Então, eu tenho uma decisão aqui também. Eu sei que para vocês, eu tenho que dar para vocês quais são, sei lá, os setores que eu não poderia contar exatamente para vocês redistribuírem esses caras, certo? Não é só a quantidade em si. Indicar o setor, certo? É que eu acho que é uma decisão que eu já tenho que fazer agora para o próximo encontro, isso já está assertivo, certo? Sim. Mas o setor que deveria desconsiderar, pelo menos assim que eu entendo que seria inativo o ano inteiro, é o PMCC 08, que é aquele caso que você comentou do sindicalista. Então tem um caso assim, e tem o lance também que na minha cabeça eu deveria fazer meio que um planejamento de férias, porque eu todo mês preciso cobrir férias. Eu não consigo cobrir 300 médicos de um outro painel. Mas você acha que isso deveria estar nessa alocação inicial que a gente está fazendo, ou é um ajuste operacional? Eu não sei te responder, Lucas, porque quando eu penso em escolher os médicos potenciais, se há uma região que só o cara atende, eu deveria fazer agora. Se é um lance que eu tenho 2 cobrindo, 3 cobrindo, aí eu concordo, eu consigo reorganizar dentro de casa, entende? E aí se é uma região que só o cara atende e eu perco performance de cobertura, muda completamente o resultado final. A questão da região em si, o setor só para confirmar, que a gente está considerando aquilo que a gente falou antes, né? Cada rep, ele só vai em um setor. Sim. E os reps não competem em setores /BRICS. Não. Beleza. É que pra mim eu deveria ter uma visão um pouco realista para garantir que o que eu tô colocando no plano seja execuível. Tipo, a quantidade de médicos que eu estou, elas realmente vão ser ativadas mensalmente, entendeu? Eu trabalhei muito tempo com dimensionamento de call center, gente, imagina. Eu tinha uma equipe de 1.200 pessoas para dimensionar. Eu tinha que contar com absenteísmo, com turnover, com férias, com licença, para garantir que o número ia acontecer no final do dia. Então, o dimensionamento schedule tinha que ser, tipo, as is. Na minha cabeça, eu também deveria para garantir de que o meu plano converse com a minha execução, entendeu? Então, é algo que eu tô só dividindo agora com vocês, pensamento, que eu não tenho a decisão, mas que eu vou trazer como um ponto interno para trazer, talvez, algum input nesse sentido para vocês, tudo bem? Beleza. E óbvio, né, com um fórum aqui super
seleto de ter esse tipo de debate, né? Porque eu sei que tem uma série de questões envolvidas em pessoas trabalhando. Eu não estou falando que eu vou tomar nenhuma ação com as pessoas. Eu só quero, de fato, saber com quem eu posso contar, onde eu posso contar, para eu ter o resultado disso. Entendeu? É nesse sentido. A gente estava até pensando nesses próximos passos, né? A gente tinha falado de fazer 2 essa semana e não deixamos, né? Porque nossa próxima agenda, a princípio, tá para terça-feira. Acho que é tarde. Assim, se a gente conseguir falar, por exemplo, na sexta, no fim do dia, que eu acredito que a gente já conseguiu atualizar esses pontos e provavelmente incluir o sellout e algumas outras características na pontuação, né? Para a gente já ter uma visão mais ampla, para não ficar tão corrido lá na frente também, né? Pra gente validar antes dessas visões, se for possível. Mas na sexta, o que você consegue trazer pra mim, então, Caio, como novo? O que eu pensei pra sexta foi da gente trazer esse incremento já dentro, né? De aumentar a pontuação dentro das especialidades que você citou, e daqueles conjuntos de medicamentos que você já tinha colocado antes, e provavelmente também o sellout, né? E as regras que a gente colocou também? Quais regras? Aquelas regras que a gente mudou na outra semana, com várias regrinhas. Daquelas regrinhas a gente entra montar no sellout, né? Montar o score com o sellout. Daqueles pontos que são dos medicamentos, que eram as regras de baixo, né? Não, as regras que a gente colocou não necessariamente são sellout. A gente colocou, sei lá, regra de... Que eu não lembro. Por exemplo, prescreve muito antibiótico. Um exemplo, era uma pontuação para enterogermina. Uhum. Foca nos nossos principais concorrentes para lenazal. Então, isso a gente já conseguiria inserir para sexta. Isso, exatamente. Eu passo 2h30. Vocês podem? 2h30, 3h30 é um horário bom? Possível? 3 horas eu tenho treinamento com a Flávia lá do time das novas funcionalidades da mãe. Pra mim, quanto mais final do dia fosse, melhor, pra gente ter mais tempo pra desenvolver, né? Porque a gente já tem só a quinta-feira e a sexta pela manhã, né? Não, eu sei que eu também tenho um tranquilo. Compromisso da gente seguir a nossa agenda de Short Friday aqui interno, porque estamos precisando, né, Léo? Mas eu consigo, 2h30, tranquilo. Tá. Bom, tudo bem, a gente... eu sei que 3 horas tem que sair, turma, mas eu também não queria ultrapassar muito depois das 3, não. Então, se você puder, Léo, 2h30 às 3h30. Deixa eu dar uma olhada aqui na agenda também. A gente... Ou, sei lá, das 2 às 3. É ruim? Das 2 às 3? Eu tô nesse treinamento também do EMAI, mas eu acredito que eu possa... Eu vejo um vídeo, sei lá, exato. Eu vejo o vídeo depois. Então, pra mim, tudo bem. É que o Arthur, ele é enable por esse treinamento, porque é ele que configurou o negócio. Beleza, mas... Sim. Então, assim... Caio, se você conseguir das 2 às 3, pra gente funciona. 2h30 às 3h30 ou 2 às 3? Lucas, Chico, 2 às 3 a gente consegue participar. Então, pronto. 2h30 não. Então tá, então 2 às 3. Pronto. Beleza. Fechou? Aí a gente já olha então essa segunda parte e eu vejo também internamente se eu consigo trazer esse novo input pra vocês, tá? Beleza. Então tá bom. Bons avanços. Espero que sexta-feira a gente já consiga ter algo mais tangível para eu trazer para dentro de casa, validar na próxima semana e aí sim a gente cumprir nossos prazos. Tá bom? Muito bom. Obrigada, gente. Chico, quer falar? Rapidinho. Diga. Vocês têm, Arthur, Léo, talvez até o André também, alguma base que seja a conversão de um BRICS para Latilong? Cara, não, eu tô atrás disso também. Não tenho ainda, cara. Eu só tenho CNPJ, Latilong. A gente achou BRIC pra Zip, aí deve ter Zip pra... Não, tem CEP pra Latilong. Zip Code, Mas então a gente achou de BRICS para Zip, Zip para CEP, a gente tem aquela base defasada que deve ter... Não, sim, porque você tem o Zip para BRIC, você tem Zip Latilong, você faz a conversão. É porque eu só tenho o CNPJ mesmo, que dá pra você pegar lá no DTR, a Latilong. Mas o Zip, ele tem o declara com BRIC, Ju? Tem. Entendi. Não. Então, maravilha, então, pessoal. Esse grego tá ótimo, gente, pra mim. Esse latim, mandarim. O CEP pra Latilong é uma informação do IBGE, tem sim. Tá. Boa. Só uma pergunta, então, já que, né? Daquelas regras, vocês conseguem falar pra gente o que vocês de fato vão conseguir usar? Por conta de disponibilidade de dados? Deixa eu pegar aqui. Tá. Eu sei que a gente tá no tempo ainda, 3 minutos.
Poderíamos liberar antes? Poderia, mas eu tenho outra reunião às 18 que o Léo marcou. Olha lá, hein? Aqui são as regras que a gente tinha, né? A gente pegou o seguinte, primeiro a gente foi pela importância, a gente fez um misto de importância e agilidade, né? Pensando no tempo que a gente tem. Então a gente pegou primeiro essa questão do volume de prescrição, volume de PX aqui, a gente entende que ela já está coberta dentro da parte das matrizes, né? Pensando no volume de prescrição em si. E aí a gente está trabalhando no sellout, né, que era prioridade 1. Essas de prioridade 2, a gente passou elas à frente por serem algumas que a gente consegue fazer com mais agilidade, né, que era aquela questão do antibiótico, dos principais concorrentes. Vamos colocar também as especialidades principais aqui. E aí para sexta-feira a gente não passa disso. Tá? Mas, por exemplo, se o médico tiver alta geração de demanda no SUS, que tá meio laranjinha, esses aqui são os 2 próximos que a gente falou, fechando isso aqui, fechando o sellout, fechando esses aqui, o que a gente vai para o próximo passo? Aí a gente pensou nesse do SUS e nesse das top especialidades por marca aqui, que a gente ainda tinha até que entender, que acho que já entra aqui, né? Então a especialidade a gente já entra que a gente aqui. Acabou de falar. Isso. Então essa aqui com certeza a gente tem, da top especialidades, e aí o próximo que a gente entraria seria essa de geração de alta demanda no SUS, com o agravante que é possível que a gente não tenha tempo para seguir para esse próximo. Sabe? Então a gente teria pelo menos essa do sellout, essas dos principais concorrentes e dos top especialidades. Entendi. É possível a gente comparar, além de potencial, quantos médicos se manteriam e quantos médicos mudariam nesse atual para o proposto? Preciso também entender um pouco do tamanho do impacto que vai ser esse novo painel para o ano que vem. A gente tinha feito uma primeira análise dos médicos que a gente estava trabalhando, quantos estavam no painel híbrido, no remoto, no PurPlay, e se eu não me engano a mudança era bem grande até. Considera o PurPlay vou confirmar disso aí, não. Desconsidera. Tá. O PurPlay, ele é tipo, o que não deu pra ninguém, aí vai pro PurPlay. Beleza. mas eu consigo trazer também, pegar a alocação e olhar quantos que estavam no painel, quantos não estavam. Posso ser folgado e pedir também pra colocar quantos estão cadastrados no EMAI? Tá. É porque isso demora o processo de subir o painel. Isso gera um impacto pra gente poder ajustar no sistema, entendeu? É verdade. E esse foi o grande gargalo de começar o ano todo cagado de painel, lembra? Mas você tem que lembrar que também quando começou eu não sabia fazer, né? Tem esse detalhe. Eu fui aprendendo no meio do caminho. Beleza. Tá bom. Ótimo. Então tá, meninos. Até o próximo encontro. Daqui um dia. Isso aí. Até depois de amanhã. Beijo. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Lucas, você pode ficar aí, não? Fico. Por favor. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.